Em quinto lugar, fica provavelmente um jogador aí que vai gerar polêmica, mas o PK, ele, lateral esquerdo, que começou já sendo vaiado pela torcida na sua estreia contra o Independente de Tucuruí. O PK que chegou com a pompa de ser um lateral esquerdo ofensivo, de ir até a linha de fundo, cruzar, ser um jogador bastante físico, bem característico de uma Série B, não é? E ele se encaixou de outra forma com o Luizinho Lopes, sendo um jogador, inclusive com o próprio Márcio Fernandes, ele já fez esse papel de ser uma espécie ali de zagueiro pela esquerda. Ele fecha uma linha de 3, ele não é aquele lateral que fica a todo momento lá na ponta, como um ponta na verdade, não é? Ele é um jogador que inicia ali para dar essa solidez defensiva, tem uma capacidade de passe um pouco superior em relação aos zagueiros do Paysandu, e talvez por isso o Luizinho Lopes, o Márcio Fernandes também colocavam ele nessa função. E quando ele tem algum espaço, principalmente ali o Marlon jogando na ponta, o Del Valle, eles cortam muito pra dentro, não é? E isso abre espaço na ponta esquerda que o PK aproveita, mas não é em todo momento. Ele, principalmente como esse zagueiro pela esquerda, tem feito um papel importante, inclusive às vezes surgindo ali no centro de campo, não é? Ajudando nessa criação de jogadas, desde a construção até na criação de jogadas. E ele é um jogador que nesses 10 jogos que ele fez, 6 como titular, aliás, 8 como titular, tem conseguido dar um pouco mais de solidez defensiva, algo que a gente via o Paysandu sofrendo um pouco no início da temporada. No próprio clássico contra o Remo, ele faz essa função, mas ele sofre um pouquinho com o Cadu, mas ao longo das partidas ele vai subindo o nível, e neste momento ele é um jogador que pode render muito mais do que está, mas ele com certeza melhorou nas últimas rodadas. Em quarto lugar, outro jogador que talvez não seja uma unanimidade, mas o Pedro Del Valle, ele, principalmente ali nos primeiros jogos, sendo esse ponta que corta pra dentro, bate pro gol, um ponta que puxa contra-ataque, sendo esse jogador aí que coloca fogo no jogo, ou pelo menos tenta, ele tem sido relativamente importante nesse quesito. O Pedro Del Valle, que tem apenas um gol marcado, não tem se destacado tanto assim, mas em comparação às contratações que o Paysandu fez, outras contratações, ele acho que é válido colocar ele nessa quarta posição, apesar de que quem quisesse colocar, por exemplo, o Marlon, que também é outro jogador, outro contratado que não tem se destacado tanto assim ao ponto de ser uma avaliação, de ser um jogador que tenha um desempenho nota 6, 6,5, também seria válido colocar ele nessa posição. Acho que o pódio é muito mais evidente do que a quarta, quinta posição do top 5 do Paysandu. E falando no pódio, em terceiro lugar a gente colocou Ramon Martínez, ele que chegou como um volante, ele que chegou com um status aí de provavelmente ser esse cão de caça, não é? Que o Paysandu sentiu um pouco de falta no ano passado, principalmente ali quando jogava com o João Vieira e o Leandro Vilela, dois meio-campistas que tem características muito mais de passe, de condução, de chegar ali próximo à área adversária, de chute de longa distância, principalmente o Leandro Vilela, né? Mas o Ramon Martínez, ele se encaixou em outra função essa que ele já tinha feito em outros clubes, como zagueiro, até porque ele é um jogador que é relativamente lento. Ele se destaca muito mais pela leitura de jogo, pelo posicionamento. Ele é um jogador que lê muito melhor as jogadas do que, por exemplo, o Quintana, que sai muito em muitos lances que ele poderia guardar a posição e cede um buraco ali para o adversário. O São Raimundo aproveitou muito isso no segundo tempo, na partida contra o Paysandu lá em Boa Vista. E o Ramon Martínez foi uma grata surpresa nesse quesito.
Ele tem participado muito com bola também, apesar dele não ser um jogador com um passe que não tem um passe com tanta dificuldade, assim, não é aquele passe que quebra tantas linhas de marcação, mas ele tem sido seguro. Ele tem sido um jogador seguro, especialmente ali nos duelos, né? Nos duelos no chão, principalmente. A gente viu ele cortar muitas jogadas no jogo contra o próprio São Raimundo, não é? E ele se firmou aí numa posição que supostamente muitos esperavam que fosse do Luan Freitas, que terminou a última temporada como volante, mas muita gente queria ele jogando como zagueiro, principalmente pela capacidade de passe. Mas o Ramon Martínez ganhou essa posição e ele tem sido titular ao lado do Quintana. E o Luizinho Lopes parece ter gostado do volante paraguaio, que tem jogado agora como zagueiro. Em segundo lugar, acho até que o primeiro e o segundo lugares são mais evidentes até do que os outros três. Em segundo lugar, Matheus Vargas, um jogador aí com um histórico, não é, muito bom, um currículo muito bom. Jogador aí que passou pelo Fortaleza, pelo Sport, pelo Juventude, mas que não vinha fazendo boas temporadas aí nos últimos 3 anos, 4. Mas desde que ele chegou ao Paysandu, ele foi de menos a mais, titular em 13 rodadas, em 13 partidas até aqui no ano. Um jogador que dá equilíbrio, especialmente ali na construção de jogo, nessa saída de bola. E também quando o Paysandu parte para o setor de criação, ele tem sido um jogador muito importante nas viradas de jogo, tem ganhado um papel importante também no perde-pressiona. Contra o Remo ele foi muito bem nos duelos no centro de campo, que fez com que o time ganhasse o meio de campo e desse uma certa domínio, talvez seja um pouco de exagero, mas que fizesse com que o Paysandu fosse superior ao seu maior rival no clássico, no Repá. E isso foi muito importante, claro, muito pelo papel do Matheus Vargas. Também ele tem feito uma boa dupla com o Leandro Vilela, que é outro jogador que cresceu bastante. Talvez tenha crescido muito também pelo Matheus Vargas, que é outro patamar, digamos assim, de meio campista. Um jogador muito importante, leitura de jogo. Às vezes ele pode até passar um pouco despercebido no olhar aí de quem nota mais, quem marca gols, quem dribla, enfim. Ele é um jogador muito mais pensador. E ele encaixou muito bem nesse meio de campo do Paysandu. É um jogador que é um líder dentro de campo também. Um jogador que tem crescido muito aí nessa meia da equipe. E surpreendendo, né? Porque os melhores momentos dele da carreira, se a gente for pegar, foi até jogando mais avançado do que ele tem jogado no Paysandu. Jogando ali atrás do atacante, ou como um terceiro homem de meio campo. E no Paysandu ele é o segundo volante, ele joga ali ao lado do Leandro Vilela, tendo um pouco mais de liberdade, claro, para se juntar ali a quem fica mais à frente, como o Giovani, ultimamente o Marlon, Matias Cavalieri já fez essa função também, e o Matheus Vargas, sem dúvida, tem sido um dos principais destaques, e vai ser muito interessante ver ele na Série B, num contexto de um campeonato muito mais complicado, não é? Muito mais, um nível muito maior do que é o Parazão, mas sem dúvidas até aqui o Matheus Vargas não tem decepcionado. E em primeiro lugar, como não poderia ser diferente, Rossi. Acho que ele tem queimado muitas línguas até aqui, especialmente pelos últimos anos dele também, que não vinha sendo bons. Vinha de uma segunda divisão de futebol árabe. No Vasco, no Bahia, teve momentos ruins nas últimas temporadas. Não vinha sendo unanimidade. Chegou ao Paysandu talvez com uma pompa maior do que os últimos anos dele realmente merecia. Mas ele vem correspondendo. Tem sido aí um jogador até com outras características do que se esperava, não é? Ele é sim um ponta de linha de fundo, até chega na área também, apesar dele não ser esse jogador tão goleador assim.
mas ele tem correspondido até com números. São 6 gols, 3 assistências até aqui em 2025. Um jogador que tem carregado o time, um jogador que tem, aliás, até se aproximado dos volantes em alguns momentos para receber um pouco distante da marcação e fazer um passe mais longo, uma virada de jogo, algo que ele incrementou aí ao seu futebol, algo diferente do que ele fazia, não é? O que mostra que o jogador tem sim inteligência, e é importante a gente ver um jogador com a experiência do Rossi agregar maneiras de corresponder, de poder jogar um futebol esperado, não é? Até porque o Paysandu colocou muita pompa para ele. Quando chegou, fez aí propagandas, não é? Com o Paysandu, sócio-torcedor, enfim, CT, inclusive o apelo dele foi correspondido pela torcida, fazendo doações para que o CT fique pronto o mais rápido possível, pelo menos acelere, não é, essas obras por lá, para que na Série B o clube possa utilizar mais campos de treino. Então ele tem tido um papel importante não só dentro como fora de campo também. E ele vem correspondendo ao que a torcida esperava, ao que provavelmente o salário dele pedia também, não é? Com certeza ele deve ser aí o primeiro ou segundo jogador que mais ganha nesse elenco. E ele tem correspondido, apesar de que, novamente, Parazão não é parâmetro. Copa Verde também não é um parâmetro para uma Série B, para uma Copa do Brasil. No entanto, tem outros jogadores também que têm jogado Parazão e a Copa Verde e não vem correspondendo como o Rossi tem feito. Sem dúvidas, uma grata surpresa, e vai ser interessante ver também ele num contexto como a Série B, um contexto muito mais complicado, num campeonato de nível superior, mas para um jogador que já foi destaque, inclusive, de Série A, as expectativas com certeza devem estar lá em cima para o torcedor, e a gente vai estar aqui acompanhando o papel dele, o desempenho do Rossi, assim como desses outros jogadores, durante a segundona de 2025. Mudando um pouquinho de assunto, ainda falando do Paysandu, o Juninho, né? Ele saiu do time. Aliás, só vamos repassar os 5 jogadores do top 5 do Paysandu, na ordem decrescente, não é? Começando aí, o 5º lugar, o PK. Em 4º lugar, o Pedro Del Valle. Em 3º lugar, ficou o Ramon Martínez, paraguaio. Em 2º lugar, o Matheus Vargas. E em 1º, o Rossi. Esse foi o top 5. Vamos ver daqui a alguns meses como é que vai estar esse top 5 do Paysandu. Deixe o seu comentário, suas críticas, enfim. Como você montaria esse top 5 do Paysandu, das principais contratações até o momento.